Mais um podcast da Enjoy, o EnjoyCast, começando aqui com uma figura ilustre, um convidado muito especial. Hoje é o Douglas Vaz. O nosso tema é de empresa capixaba, a potência imobiliária, a trajetória da Vaz Desenvolvimento. Então, Douglas, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Estou aqui acompanhado também do Henrique Gasparini, que é meu colega aqui de podcast. Vamos entrevistar o Douglas, fazer as perguntas certas, na hora certa. Não é isso, Henrique? Então é isso. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a Enjoy. Para quem não conhece a Enjoy é uma escola de negócios que vem fazendo um movimento muito importante no Espírito Santo. Hoje, reúne empresários, principalmente de pequeno e médio porte, que buscam conhecimento, network, conteúdo interessante e importante para os seus negócios. Então, lá é onde a gente se encontra, né? Pelo menos no Disrupt a gente se encontra uma vez por mês. E tem outros programas também, como o Journey, que é uma imersão muito importante, de 3 dias seguidos, falando só sobre temas como finanças, empreendedorismo, marketing, vendas, negócios, estruturação, estratégia, branding, enfim, um vasto conteúdo para o empresário que precisa desse tipo de conteúdo, porque na faculdade a gente tem dificuldade de encontrar tudo ao mesmo tempo num só lugar. Então é isso que a Enjoy se propõe fazer e está fazendo com muita qualidade, né, Henrique? Isso, e ele conecta, né, de forma extraordinária esses empresários, essas mentes, essas ideias, e daí surgem, né, disrupções. É isso aí. Então, quem quiser saber mais sobre a Enjoy, como a Enjoy pode te ajudar a crescer, clique no link ou escaneie o QR Code para se cadastrar e a equipe da Enjoy entrar em contato com você, ok? E tem um presente também do nosso CEO, Vander Miranda. Ele oferece para vocês que clicar na tela agora, ele está te presenteando com o livro que ele escreveu, um livro muito interessante, chamado Máquina de Resultados, que acho que é o resumo do conceito do Vander, porque o Vander é uma máquina de resultados, e que até virou um evento super grande, com 1.500 pessoas, lá no Patrick Ribeiro. No Patrick Ribeiro, né? Foi um evento super relevante para a Enjoy. Então, se você quiser ter acesso a esse livro, basta clicar nesse QR Code ou no link e você acessa gratuitamente esse livro como um presente do CEO, nosso CEO da Enjoy, Vander Miranda. Muito bem. Então, hoje, o nosso tema é Douglas Vaz. Douglas é fundador da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, atual presidente do Sinuscom do Espírito Santo e delegado da Aelo Brasil no Espírito Santo. Com mais de 140 empreendimentos lançados e mais de 18 milhões de metros quadrados em desenvolvimento no Brasil, ele foi o responsável por introduzir no Estado o conceito de condomínio resort. E liderou projetos inovadores como o Boulevard Lagoa e o Fazenda Barão do Império, o primeiro condomínio agrogastronômico do país. A Vaz se destaca pela expansão nacional, pela criação de experiências de alto padrão e pela forte atuação em preservação ambiental. Muito importante a gente crescer com sustentabilidade, né, Douglas? Sim. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Henrique. Boa noite a todas e todos. Realmente essa questão de responsabilidade ambiental, né, sustentabilidade, é uma coisa que nós carregamos eu carrego, inclusive, dentro de mim desde criança. Enquanto as pessoas tinham casas de praia, meu pai, nós íamos para sítio, iam para propriedade área rural. Então, desde o mês de nascido, minha vida sempre foi dentro do meio de vegetação, então isso nos trouxe essa facilidade de ter conhecimento e respeitar a questão do meio ambiente. Então, para nós, fazemos isso com muito prazer. Maravilha. Estando diante de você, que é um empreendedor nato, né, com uma vasta experiência e com super sucesso, eu e Henrique, a gente fica assim, curioso para saber, claro, a sua parte empresarial é super importante, a gente quer conhecer, a gente quer aprender muito. Mas antes de a gente começar essa parte, a gente queria que você falasse um pouco de você, né? Do Douglas,
um pouco da sua infância, como é que foi sua vida. Quem é Douglas Vaz? Fala um pouquinho pra gente. Douglas Vaz. Douglas Vaz, hoje eu sou uma pessoa casada, são 5 filhos, né? Tenho meus 60, vou fazer 65 anos agora em maio. A minha vida, comecei bem, assim, vim de uma família muito simples, né? Nós éramos, pessoas moravam num bairro praticamente quase de periferia, mas sempre com objetivos de crescimento. Mas já com 10 anos de idade, meu pai sempre nos deu excelente escola, como estudei no Salesiano, fui aprendendo muitas coisas, mas eu também fugi da escola quando eu estava na 8ª série. Quando eu estava com meus quase 18 anos, eu resolvi ficar mais no trabalho do que para a escola. Não foi falta de oportunidade, é porque foi uma decisão. Na época de tanto eu ouvir, meu pai falava que a necessidade faz o sapo pular, eu falei assim, eu preciso de pular para poder dar condições e atingir os objetivos que eu sempre pensava desde criança, né? E minha vida da infância, eu sempre fui uma pessoa muito quieto, muito na minha, né? Era muito tímido. A minha timidez foi começar a sair depois dos meus 16, 17 anos. Mas eu é uma pessoa que sempre tinha um objetivo na vida de querer algo, sempre pensei muito grande desde pequeno. Inclusive eu me lembro quando era criança, eu gostava de ter uns carrinhos, né? Eu falava assim, eu quero ter uma frota de caminhão. Tudo eu queria, tudo muito grande. Tudo era... Eu não tinha medo de atingir meus objetivos. Só tinha, por exemplo, quando eu era criança, eu falei assim, eu vou na escola, eu vou correr, eu vou ser o primeiro. E eu sempre chegava em primeiro nas corridas. Vou jogar futebol. Meu time eu não aceitava perder. A maioria dos torneios que nós ganhávamos todos. E eu sempre assim, muito em silêncio e muito quieto. Então, inclusive até hoje, eu gosto de trabalhar muito em silêncio, nem muito alarme. E eu sou assim, gosto de botar os projetos, analisar muito o ser humano, pensar do que é o desejo das pessoas, o que as pessoas precisam. E primeiro pensar no ser humano e depois pensar nos resultados, o que pode estar acontecendo. Então, sou uma pessoa bem... Inclusive, era uma pessoa que na escola, eu nunca briguei, porque toda escola, você como criança, todo mundo tem uma brigazinha, né? Eu nunca consegui brigar na escola. Eu não sei se eu tinha medo de apanhar ou se era eu mesmo, mas eu falei assim, confusão eu tô fora. Então, nunca participei de confusão, nunca de briga, nem nada. E sempre pensei em produzir, né? Então... Você citou 3 características interessantes nessa fase da sua vida, que é a independência, porque você decidiu sair da escola, eu vou cuidar da minha vida, né? Eu vou trabalhar, né? Isso mostra muito assim o desejo de se independer, né? Outra característica que você citou é que você era competitivo. Então, olha só, é característica de um empreendedor independente, tem a visão, não precisa de ninguém, né? Eu vou, eu posso, eu sei, eu faço. Sim. E o outro eu sou competitivo. Então, eu gosto de uma boa competição. O mercado está aí para a gente competir todo dia, né? Então, e uma terceira característica que você citou é que você sempre pensou grande. Então, imagina você juntar o pensamento grande com um homem competitivo e independente. Você fez um triângulo aí perfeito para começar uma carreira empreendedora. E a minha pergunta é o seguinte, essas características que você citou, ela veio de você? Você sentia que isso vinha de dentro de você? Ou você se espelhou muito e foi influenciado muito pelo seu pai? Porque às vezes tem a figura do pai empreendedor que influencia a gente no bem, né? E a gente fala assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Como é que foi isso? Isso acho que no início, antes de começar aqui, né? Eu até falei que a empresa, tem um slogan da empresa que é a Vaz de Desenvolvimento, aí tem embaixo, Deus é fiel. Perfeito. Então, eu vejo isso mais uma questão de Deus, acho que
eu sou evangélico, né? Não esqueci nem de falar com vocês, tem 14 anos que eu sou evangélico. E eu depois disso, comecei a descobrir algumas coisas que isso vinha de dentro de mim, a vontade que me despertava isso dentro de mim. Quando eu deixei a escola, não foi assim, foi o empurrão que aconteceu para mim deixar a escola. Uma vez estava na sala de aula, nessa época eu não estudava no Salesiano, estava estudando no colégio americano, era um colégio batista, e estava na sala de aula, tinha um professor, na época tinha uma matéria de direito, eu fazia administração, já estava fazendo curso de administração, aí teve me lembro que ele no quadro ele fez lá um ensaio lá de uma conta, era de direito, mas eu me lembro que tinha uns números, e quando ele colocou os números, eu olhei lá e eu percebi que o resultado que ele tinha colocado estava errado. Eu perguntei para ele, assim, professor, esse número aí, será que o resultado é isso mesmo? Aí ele perguntou para mim assim, por que você tem dúvida? Eu falei, tem, se você tem dúvida, o que você acha? Assim, seria o resultado, não seria esse assim? Ele virou para mim e disse, se você sabia da resposta, por que você me perguntou? Por favor, saia da sala de aula. Aí eu peguei e saí, eu falei assim, já que eu vou sair. E na época, né? Na época era cabeludo e tudo, eu falei assim, aí via todo mundo na rua, não estudava assim, então agora também eu não volto para a escola. Eu peguei, depois não voltei. Mas não quer dizer que eu saí da escola, que eu parei de estudar. Eu me aprofundei, nessa época eu já estava já trabalhava dentro da imobiliária que era do meu pai. Eu me aprofundei, eu falei assim, eu vou comer livro, eu vou mastigar, eu vou... Aí comecei, viajava, congresso, tudo que eu ia para dentro de livraria, eu olhava nas prateleiras, na época tinha a livraria Capixaba e a livraria Âncora, era ali na rua Duque de Caxias, ali perto da praça... Costa Pereira? Costa Pereira não, a Praça 8. Praça 8. É uma rua que tem ali atrás, a rua de Duque de Caxias. Ali tinha várias livrarias, papelaria. Rapaz, eu passava assim, às vezes saía na hora do almoço, eu ia lá dentro a pé, entrava lá dentro, ficava olhando nas prateleiras, o que tem de livro aqui dentro que fala de imobiliário, de mercado, tudo que um dia eu pegava aquilo e mastigava, lia, tinha congresso, tinha... eventos fora do estado, eu viajando, rodava tudo, falei assim, eu vou aprender isso aqui, o que eu gosto de fazer. Mas na época você conseguia encontrar material sobre esse setor, esse segmento? Sim, gostava disso aí. Por exemplo, Donald Trump era do mercado imobiliário. Perfeito. Eu já li os livros dele quando ele era novo. Entendi. Pegava os livros e não, esse cara aqui é o campeão do mercado imobiliário. Eu vou ler Donald Trump. Eu pegava e já li os livros dele. Aí eu gostava de ler o livro dele, daqui a pouco ele quebrou, foi a falência, eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? Será que eu estou certo? Vamos mudar de rumo. Essa independência que você comentou no início se revela até nessa parte do estudo, né? Ele não se prendeu ali ao estudo. Tudo, aí eu mesmo procurei isso. Aí eu peguei e comecei a analisar isso, por exemplo. Teria que elaborar um contrato. Eu tinha que me virar, porque eu não tinha condições. Na época eu coloquei imobiliário, eu não tinha condições de pagar um advogado, pagar alguém que era um arquiteto ou alguém de marketing. Eu tinha que me virar e fazer tudo. Eu pegava, quando começava, eu pegava um contrato de uma empresa, arrumava um jeito de uma loteadora, pegava um de outro, olhava, pegava um de outro, juntava assim, eu vou fazer um diferente. Esses aqui, estou vendo aqui que tem uma falha aqui, esse outro tem uma falha aqui, eu vou juntar tudo e agora vou criar o meu. Na época, quando veio o plano Bressa, aquele plano Bressa não, veio a tablita que teve a conversão, não sei se é da época de vocês, rapaz, as empresas quebraram tudo, eu arrumei um jeito que nós falamos assim, não, vamos fazer o congelamento, não fizemos conversão, fizemos congelamento. E na época a única empresa que ficou no mercado foi a Cristal. As outras loteadoras quebraram todas. Nossa. Então tudo isso porque eu me dedicava, eu estudava e vinha uma intuição de dentro de mim mesmo o que tinha que fazer. Mas não só a intuição, mas é a vontade. Você tem que ter a vontade de fazer as coisas e se dedicar. Hoje eu vejo assim muito difícil pessoas já que gostam de fazer isso. Porque naquela época, nós passamos uma época de muita dificuldade. O Brasil não era essa maravilha que é hoje, né?
passamos por época que você tinha uma dificuldade de comprar uma carne. Você ia no supermercado, você tinha, eu falei assim, não, você pode levar 1 quilo de feijão. Na época da inflação de 60%. Verdade. Você comprava, o supermercado vivia com máquina aquela de colocar os preços De lá, etiquetar, era muitas pessoas trabalhando com isso. Toda semana tinha que Toda etiquetar semana tudo, que tinha. Então, era um momento, era uma época, se a pessoa não se dedicasse, colocasse a cabeça para funcionar, você chegasse, você tinha que ficar o tempo todo fazendo leitura, acompanhando e pensando. Então, isso o que aconteceu? Começou a você desenvolver. Então, foi um período que nós aprendemos muito a fazer as coisas, porque tudo era difícil. Então, tudo aquilo que é difícil, você aprende, você é obrigado a aprender, né? E hoje a gente vê, por exemplo, essa juventude, principalmente a geração Z, dia desse eu li uma matéria, estava uma pesquisa, 20% da geração Z diz, se você subiu a escada para trocar uma lâmpada, é muito perigoso. A turma está medrosa. Entendeu? É muito perigoso. Então, é um período que nós fomos obrigados a aprender a fazer as coisas, a ter a intuição de fazer, você ter mais liberdade, você era mais independente, você mais novo, os pais já nos liberavam já com 14, 13 anos, você já saía, ia para vários lugares. Hoje tem pessoas com 17 anos não pode sair de casa sozinho. Né? Então isso dava condições de você aprender, né? Ver mais coisas, ser mais liberto, você mesmo fazer as suas próprias coisas, você não ser muito dependente dos seus pais, ser dependente de outros. As pessoas estão muito dependentes. Então, assim, é uma geração, não só como eu, tem vários outros também como eu que foram nessas condições também. Né? Entendi. Tempos difíceis que forjam, né? Que trazem, resgatam, despertam toda história de sucesso tem um início, né? Sim. Um início muitas vezes desafiador. Hoje a gente vê a Vaz como essa potência, né? Não só aqui como no Brasil. Eu particularmente partilho, né, uma história ali junto com o Boulevard Lagoa, que é um carro-chefe, né, de vocês aqui no estado de alto padrão. Mas a gente quer saber como começou. A parte empreendedora, o primeiro empreendimento. Compartilhe conosco como foi esse start. Eu posso falar assim, a Vaz é uma empresa que ela tem 28 anos. A Cristal foi uma empresa que ela foi fundada em 82, né? Já tem seus quase 42 anos. E antes da Vaz, eu trabalhei numa empresa que era do meu pai quando eu tinha 15 anos de idade, que chamava Imobiliária Boa Terra. Depois da Imobiliária Boa Terra, nós fomos houve uma separação de sociedade, que era o Nilson, até faleceu, que era meu pai João Vaz, que já também faleceu tem 6 anos. Nós, numa época, um período, nós trabalhamos como pessoa física também. E, como assim, a Cristal, quando nasceu o primeiro loteamento, foi uma época... Como é que era o mercado na época? Estava começando, aí tinha as construções que era a CST, que hoje é a ArcelorMittal, Vale do Rio Doce, tinha grandes plantas e na época tinha muitas construções, muitas obras. Então foi na época que teve um boom do crescimento do Estado. E naquela época surgiram muitas imobiliárias que tinha patrimônio, patrimônio, tinha Marinho Nogueira, Direção. Eles faziam um loteamento que eram 1.000 lotes, 1.500 lotes, e vendiam assim antes de 79, que era antes da lei da 6766, que você faria um loteamento, só abrir uma rua e vendia os lotes. Eu me lembro que na Jerônimo Monteiro, na Avenida Princesa Isabel, ficavam os carros, era Brasília, Fusca, em cima dos capuz tinha uma planta aberta, a pessoa passava na rua, comprava igual era camelô, tirando pedido, tudo. Propaganda, Golias fazia muita... aquele Golias, que tinha um programa de TV, ele fazia muita propaganda para Direção, né, os loteamentos lá em Setiba, Praia do Sol, ali perto da Ponta da Fruta, onde é o balneário Ponta da Fruta.
Então aquilo vendiam igual assim, igual água. É mesmo? Aí quando passava um tempo, a pessoa tinha uma planta, mostrava lá, e olhava, praia, todo mundo achava que aquilo era perto da praia. Quando chegavam lá e ia ver o terreno, via aquela distância, lugar longe, tremendo, as pessoas aí começou a ficar, os loteadores ficarem um pouco queimados, muito mal perante a sociedade. Aí foi quando nós entramos e falamos assim, vamos fazer... Porque as pessoas compravam na planta ali, né? Aí pegamos, aí fomos para Belo Aurora. Belo Aurora, falando assim, vamos fazer um loteamento de Belo Aurora, Cariacica. Só que nós vamos fazer num lugarzinho que eles faziam um loteamento de 1.000 lotes, 1.500 lotes. Aí fizemos, os loteamentos que nós fazíamos era 100 lotes. Pequenos. Mas eram 100 lotes que em volta era tudo, tinha casa, tinha escola, tinha comércio, tinha tudo. Aí nós fazíamos uma propaganda mesmo assim, levamos você ao local sem compromisso. Não compre seu lote sem você não ver primeiro. Nós não vendemos para você se você não ver seu lote. Entendi. Aí chegava lá, as pessoas vinham e começou a criar uma credibilidade. Porque o que nós falávamos era aquilo mesmo, tem rede de água, tem rede de luz, tem comércio, tem escola. E a pessoa, caramba, isso aqui, porque nós começamos a pegar aqueles espaços vazios, pequenos. Uhum. Aí pronto, ali nós fomos com muito crédito, né? Aí ficamos uma empresa já nascemos com muita credibilidade. Aí as pessoas assim, lá ele só vende se vê. Tinha vezes a pessoa chegava e falava assim, eu quero comprar e quero pagar. Se não, nós não recebemos. Só recebe se você for no local. Muito bom. Então, isso aí criou um negócio diferente. Isso. Aí fomos dali começamos a fazer terrenos, áreas de chácara nas montanhas. Daqui a pouco aí começamos a fazer vários loteamentos em Cariacica. Aí fomos em Guarapari, fizemos um centro em Vitória, ali perto de Santo Antônio. Fomos para a Serra. Aí fomos expandindo e questão de anúncios, propaganda, fizemos um canal muito bom. Na época tinha um programa que nos apoiou bastante, foi Luiz Carlos Peixoto, da Rádio Gazeta. Um programa de rádio. Programa de rádio. Aí tinha Jairo Maia. Jairo Maia, eu lembro. Aí o programa de Jairo Maia era caro pra caramba. Aí o Luiz Carlos Peixoto... Muita audiência. Aí o Luiz Carlos Peixoto, ele também tinha uma audiência boa, né? Uhum. Aí eu disse, não, a gente não consegue pagar o Jairo Maia, mas vamos Luiz Carlos Peixoto. Então o Luiz Carlos Peixoto fazia ao vivo. Aí ele falava assim, Luiz Carlos Peixoto, eu não quero que você faça propaganda, o testemunhal. Eu quero que você vai lá no local, você vai ver, e o que você vê, você fala na rádio. Boa. Aí ele chegava e falou assim, eu fui no local, eu vi o local, e lá é assim, 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 assim. Que tinha um link com a tua propaganda para o teu cliente. Sim. Né? Então venha ver para você gostar. Então, isso aí nós fomos criando credibilidade. Aí na época, quando tinha as propagandas, eu chegava e falava assim, aí o pessoal fazia aquelas outdoor, que as placas eram 3x9, né? 9x3. Aí eu falei assim, não, vou fazer 9x3 não, vou fazer 15x6. Vou fazer diferente. Tudo diferente. Porque uma vez, o que me chamou a atenção? Há muitos anos, rapaz, eu estou falando aqui, vocês vão achar que eu tenho 100 anos. Há muitos anos, uma vez eu estava passando lá na beira-mar ali, aí eu olhei, tinha lá no alto, tem um morro ali em cima, que é Areço, ali perto de Paú, tem uma pedra, tem um morro lá em cima. Lá em cima tinha uma placa, uma placa que era iluminada da Philips. Rapaz, eu olhava aqui de lá e falei, caramba, que o pessoal fez um negócio daquele tamanho, chama a atenção da cidade toda. Eu falei assim, então nós vamos fazer coisa grande. Então, se alguém for fazer alguma coisa, faça grande, faça pequeno não, porque pequeno chama a atenção de ninguém. Até, né, quando vai namorar, a mulher, acho que ele pensa muito também em coisa grande. Muito bom. Então, todo mundo só tem que pensar grande. Então, depois dali, quando saiu os loteamentos das coisas menores, aí nós fomos já fazendo as chácaras maiores, loteamentos maiores. Aí chegamos no Boulevard. Aí o Boulevard foi um desafio. Uma vez cheguei lá na prefeitura, estava lá conversando sobre a aprovação de um loteamento que era o Monte Verde.
o prefeito na época, o Vidigal, falou assim para mim: Douglas, chega de coisa pequena aqui na Serra. Aí falou a sua língua. Aí falou assim, Falou aqui, ele falou assim, ó, a Serra é um bairro industrial, as pessoas moram em Vitória, não tem nada aqui para poder atender a diretoria, presidência. Você não quer fazer um negócio maior aqui? E nós já estávamos com um empreendimento, já fazendo uma aprovação de um loteamento que já era lá, já era uma coisa menor. Aí quando fomos fazer a modificação, aí eu conheci uma empresa de Londrina, que era Teixeira Rosman. Aí eu peguei, aí falei assim, ó, eu tenho interesse de fazer um negócio maior aqui. Nós já fizemos, já tinha um empreendimento, naquela época, nós já tínhamos feito um investimento de 5 milhões e pouco, de obra de infraestrutura, já tinha feito uma parte de clube. Eu falei assim... No Boulevard Lagoa. Que é o Boulevard Lagoa. Aí eu falei assim, eu quero fazer aqui uma coisa já bem maior. Aí chamei, a gente já tinha feito um investimento, aí veio uma empresa para fazermos junto. Aí foi quando nós começamos a desenhar, eles trouxeram um projeto, que era um projeto menor. Eu falei assim, não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer uma coisa bem mais... Queremos fazer uma coisa que vai impactar o Estado e para mostrar para as pessoas que o Estado é um estado de evolução. Esse impacto era, você queria fazer um loteamento muito grande ou você queria fazer lotes maiores para permitir casas mais bonitas e maiores? Área de clubes maiores. O empreendimento já tinha, a planta já era os terrenos de 450, 600 metros. Tá. Já tinha a planta, que era de clube, que enquanto nós fomos tramitando o processo, estava tranquilo. Mas quando chegou no período, uma coisa que estava demorando demais a aprovação. Uhum. Nesse período que demorou demais, o que aconteceu? Aquele bairro de Fel Rosa passou a ser o bairro mais violento do Brasil. Ele foi considerado o bairro mais violento do Brasil. É um bairro vizinho? Olha o desafio. Na frente. Na frente. Na frente. Aí eu, na época, você, poxa, se lançar qualquer empreendimento aqui, não vale. Aí foi quando nós pegamos e resolvemos fazer a maior portaria do Brasil. Imponente. Imponente. Aí foi a que portaria. Desse impressão de segurança. Isso. Aí lá tem 5 entradas, 4 saídas. Aí eu falei assim, vai ser uma portaria aqui que quando a pessoa chegar, ele vai olhar só para a portaria e não vai olhar para o outro lado. Super iluminado. Vai chamar a Isso. atenção. Aí o que nós fizemos? Naquela frente ali, quem conhece, na época do Boulevard, ali aquelas frentes era tudo era tudo casa sem reboco, na lajota, eternite, tudo quebrado. Primeira coisa que fizemos. Pegamos lá, chamamos a comunidade, fizemos a reunião, falamos assim, nós vamos rebocar isso aqui tudo, vamos pintar, vocês autorizam? Claro, vai ficar bonito. Aí melhoramos aquela frente toda. Aí depois fizemos um levantamento com o pessoal Aí nós começamos a colocar dentro da empresa trabalho social. Falei assim, eu preciso de conquistar essa comunidade. Aí pegamos na comunidade... Peguei o Aldo Rezende, que é o sociólogo, fizemos um levantamento, aí tinha uns 3 ou 4 bairros naquela região, tinha a comunidade de pescadores, e fizemos não foi de obrigatoriedade, mas nós fizemos como fosse uma audiência pública. Chamamos por iniciativa nossa, convidamos toda a comunidade e fomos apresentar o que seria o projeto para a comunidade. Fomos apresentamos e falamos, precisamos de vocês. E vocês vão precisar do que vai ser implantado aqui. Nós queremos ser parceiro de vocês. Aí veio a igreja, pegamos a igreja católica, aonde todo mundo que tinha os cadastros, todo mundo que vai trabalhar aqui dentro é pessoas daqui. Só os cargos, né? Na hora de engenharia, alguma coisa que tem, da empresa que já tem, que vai ficar aqui dentro. O restante, aí pegamos e a obra foi toda praticamente realizada, toda com aquela comunidade ali dentro. Olha. Aí fizemos aquilo, nós chamamos a imprensa e começamos a falar. Aí o Boulevard virou um case do sucesso a nível de Brasil. Aí nós pegamos o Boulevard, levamos para vários eventos da DIT a nível nacional. A DIT é um órgão que faz vários eventos de áreas de loteamento, hotelaria, né, bairros planejados, tanto no Brasil como fora. E ele foi um case de sucesso porque foi um empreendimento que foi discutido com a comunidade. Então, ele foi um sucesso, o Boulevard, né? As pessoas, inclusive, acabou um pouco daquela criminalidade.
as pessoas que são comerciantes no Ferroz passaram a morar dentro do Boulevard. E hoje lá deve ter, acho que mais ou menos umas 1.000 pessoas que entram e saem todo dia, que trabalham dentro do Boulevard, que é praticamente toda aquela comunidade. Maravilha. O Boulevard hoje é um marco na sua história profissional? Ele é um divisor de águas, assim? Você mudou de patamar, mais ou menos? Sim, isso? ele mudou, aí mudou de patamar. E ele foi um desafio, porque foi um projeto que, quando nós implantamos, teve pessoas, que eu não vou citar nome aqui, que eu chamei para poder trabalhar junto, e a pessoa me chegou para você: Douglas, se você tivesse me falado antes que você ia fazer, eu ia falar para você para não fazer, que isso aqui é coisa de doido. Entendi. Isso aqui não vai dar certo. Aí eu falava assim, Aí quando a pessoa falava assim, esse bairro aqui é um bairro de bandido, de violência. Aí eu falava assim na imprensa e falava para as pessoas, esse bairro é um bairro de trabalhador. Aqui deve ter 5 ou 10% que são pessoas que usam, né, de crime, de alguma coisa. Mas 90% aqui, meu amigo, é tudo trabalhador. E trabalham dentro da nossa construção. Trabalham dentro da nossa construção. Olha que história linda, legal, né? Que profundidade. E deu certo, porque o que nos facilita dentro da empresa? É porque eu vim de uma periferia. Então eu conheço o que é essas pessoas. A gente sabe o que é o econômico, o que é médio padrão e o que é alto padrão. Então isso nos facilita o que se passa na mente das pessoas, o que são os desejos das pessoas, o que as pessoas pensam. Então isso nos facilita muito para poder criar produto e colocar no mercado e saber o gosto de cada um. Tanto é que hoje a empresa, ela trabalha com várias linhas de produto. Ela trabalha com a linha que é o solar, nós chamamos econômico, eu não gosto de chamar de baixa renda, é o econômico. Tem a linha do praça, que é um produto mais elevado, que são praças, são loteamentos abertos, que entrega com praça. A linha Boulevard, que foi desenvolvida por nós, que são os residência e resort. Aí desenvolvemos um agora, que é a Fazenda Barão do Império, que é o primeiro no Brasil, que esse conceito de condomínio agrogastronômico. Inclusive, nós estamos levando esse produto para São Paulo também. E o outro que agora nós acabamos de fazer, tem 4 anos que nós viemos estudando ele, analisando, preparando, e para ser lançado daqui, acho que uns 3 meses, 4 meses, que é um produto que é um bairro planejado, uma cidade inteligente, que é numa área de 3.800.000 metros quadrados em Vila Velha. Gigante, né? Então, o Boulevard foi sim um divisor, foi uma virada de página. Agora tem outra virada de página maior, que é esse produto, que deve ser, acho que o segundo ou terceiro maior bairro do Brasil planejado, que vai ser feito aqui dentro do estado. E me diz uma coisa, em termos de essa virada, como é que ela surgiu? Como é que você, uma loteadora que estava acostumada a fazer loteamentos mais populares, de repente saiu para o alto padrão? Como é que foi isso dentro da sua cabeça? Como é que surgiu? E como é que você fez esse salto em termos de mindset? Alessandro, eu digo assim, que você, para ser empreendedor nesse país, primeiro você tem que ser meio maluco, você tem que, né? Tem que ser corajoso. Corajoso. Se você pensar muito, porque a gente vive numa economia globalizada, que ela, principalmente o Brasil, ela vive de altos e baixos. E eu tenho uma coisa assim, eu gosto de orar, eu gosto de pensar, se Deus me dá uma direção, eu caio de cabeça dentro. Às vezes eu falando isso aqui, alguns ouvintes, né, não vão entender, mas alguns vão entender, né? Quando eu trabalho constantemente, que eu aprendi, porque tem uma frase que eu aprendi, né, dentro das orações, dentro das leituras bíblicas. Já li a Bíblia 2 vezes, já estou terminando de ler ela a 3ª. Para mim, é o maior livro de ensinamento, a Bíblia. Uau. Então, ensina o seguinte, que o nosso corpo, nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Então, eu procuro sempre o meu corpo estar limpo. Eu não sou o correto, eu sou pecador, eu não sou o cara que sabe tudo, nem nada, mas eu procuro sempre fazer que seja uma coisa boa. Então,
eu tenho a intuição de quando o Espírito Santo de Deus pega, fala assim, vai, para, tal, então eu gosto de ouvir muito, eu gosto de orar. Aonde eu moro lá perto da reserva Paulo César Vinha, que é ali no Mar do Lé. Isso. Eu faço minha caminhada até nas dunas. Eu subo as dunas, lá em cima, eu saio 6 horas da manhã, 7 horas, 6h30, 7 horas eu chego, subo nas dunas lá, faço minha oração, fico ali, olho o mar, vejo canto de pássaro, e ali eu fico, né, meditando e orando. Dá um mergulho, não? Depois volto, dou um mergulho. Pega um solzinho. Pego o solzinho e tal, vem andando e vem ali, né? Então, ali saem várias ideias, várias coisas, e aí nisso aí, a gente já começa a dar direção. Aí eu começo a tomar a direção de algumas coisas, né? E para mim, quando faz essas viradas, esses projetos, eu pego e olho primeiro e falo assim, poxa, isso aqui é legal. Então tem essa área, igual, por exemplo, a Fazenda do Barão. A Fazenda do Barão surgiu, a pessoa estava... Eu falei assim, vou fazer um empreendimento de chácara aqui. Quando eu fui fazer o empreendimento de chácara, eu pensei, mas se eu for vender chácara, as pessoas vão comprar, aí a esposa, o marido chega em casa e diz, bem, eu fui ali no empreendimento, coisa mais linda, lá tem lago, tem uma reserva de mato de 650 metros quadrados, 650 mil metros quadrados, lá tem animal, tem mini pônei, tem pássaro, arara, você precisa ver coisa linda, tal, vamos comprar, vamos lá para lá, fazer uma casa. Aí a mulher fala assim, tá, nós vamos, no final de semana, sábado, domingo, tá bem, e quem vai cozinhar? Quem vai lavar? Você? Nós vamos para mim, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, então a gente tem que criar uma central de serviço. Então, pegar aí uma central de serviço. Isso foi no Barão do Império. Barão. Aí veio lá, daqui a pouco passou, falei assim, aí uma vez uma sobrinha, a sobrinha não, a filha do padrinho da minha filha, aí uma vez foi para o sítio e ele, né, o Fred, ele foi nascido lá em Domingos Martins, no interior. A filha dele já com 6 anos, de vez em quando ele vai para Domingos Martins, só que a família dele, os pais dele moram dentro de Campinha, ali dentro de Domingos Martins. Aí chegou lá no nosso sítio, lá ela viu uma vaca assim, falou, meu Deus, uma vaquinha, olha que coisa linda, não sei o que. Aí eu falei assim, filho, essa menina não conhece vaca? Douglas, ela conhece, mas conhece lá longe, no passo, mas nunca viu de perto. Aí a gente vê histórias, as pessoas assim, ninguém sabe de onde veio um ovo, o ovo nasceu dentro da geladeira, o leite é fabricado numa fábrica. Aí eu comecei a pensar nisso, falei assim, eu vou fazer uma fazendinha aqui. E vai ter a experiência, aí eu passava ali em Taparica, eu moro lá na Rodovia do Sol, passava, olhava aquele monte de prédio e falei assim, gente, quanta gente dentro desse apartamento, às vezes não sabe, nem conhece nem uma galinha, nem um galo, nem uma vaca. Tá distante. Esse negócio de eu fazer lá, fazer uma fazendinha, eu vou vender isso aqui no estalo. Né? Então, aí eu falo assim, as pessoas estão esquecidas disso. As pessoas perderam a essência. Então, tudo quando eu vou fazer, aí quando nós vamos fazer, até o time, eu até coloco lá, gente, vamos projetar. Isso aqui nós vamos fazer isso. Vamos lá, você compra isso aqui? Não sei não. Tá bom, então esquece, amassa tudo, joga fora, que isso aqui nós não vamos botar no mercado. Primeira coisa, se eu comprar, eu vou me colocar dentro de um produto que eu vou vender por 100 mil reais. Eu tenho que ter uma renda de X, então minha mentalidade eu penso assim. Então eu vou para o mercado, se eu compro isso, então eu vou botar, se eu compro, eu vou vender. Isso aqui eu não compro. Então, o produto de alto padrão. Não, então eu tenho que pensar no cara que é de alto padrão, o que ele vai achar disso aqui, o que precisa. O que está adormecido no ser humano? O que o ser humano está precisando? Então, a gente vê assim, tendências. Eu até brinco lá no escritório, gente, vamos aproveitar enquanto a gente tem mata, porque vai chegar uma hora que você vai pegar assim, o cara vai falar assim, eu tenho uma paredezinha que tem uma vegetação, e é de verdade, você tá vendo? Pega na folha, é de verdade. E eu tenho aqui, um passarinho que canta aqui, do lado aqui, você vai sentar aqui, você vai pagar X reais por hora para você ficar sentado aqui. O cara vai sentar ali e vai ficar, entendeu? Porque ele
ele é uma coisa que ele vai se sentir bem. Ele, como ser humano que está lá dentro dele, está fazendo falta a ele, porque ele foi acostumado para uma coisa. Mas quando você bota ali, ele pega, epa, isso aqui, nossa, isso aqui é agradável, isso aqui me faz bem. Então, é isso que, quando a gente trabalha, a gente procura resgatar aquilo que ficou esquecido do ser humano. Então, a gente vê um sucesso, às vezes, nos negócios, é isso aí. A gente sempre pensa... A sensibilidade do ser humano. Do ser humano, que o ser humano tem necessidade. E por observação também, né? Muito olho clínico para estar próximo do cliente, observar as oportunidades que estão ficando longe, né? Então você traz para perto. Porque quando a Vaz desenvolve o projeto, ela pensa em gente. Ela não pensa no dinheiro. Ela pensa em gente. O resultado é depois. Primeiro a gente vê o produto se encaixa, aí depois a gente vai fazer conta. Encaixou, tá bom, então agora vamos fazer conta. Conta fechou? Deu lucro? Dá para fazer? Vamos embora, então vamos para dentro. Encaixa, mas não deu lucro, não dá também. Então também eu não vou. Então para aí. Se tiver de fazer, eu vou fazer um para mim, para 2 amigos, 3 amigos, mas para comercial não vai. Então a gente tem essa vivência porque é fazer o que satisfaz as pessoas. Né? Fantástico. Maravilha. Você quer falar? É impressionante, né, ver toda uma base para a gente ver um sucesso, a gente vê mais quanta história, quanta base, né, de humanidade, quanta base de inovação, de resiliência, de observação e sensibilidade ao ser humano, de fé, né, bonito, partilho também dessa fé, né, como base na Bíblia Sagrada do Senhor. Então, é bonito ver essa inspiração de que quando tem essa direção, essa coragem, as coisas fluem de forma... E aí o sucesso vem. É verdade. Eu sempre penso, quando eu converso com um empreendedor que tem essa experiência e esse alcance que você tem, eu pergunto assim, alguma vez você se sentiu só para tomar decisão? Às vezes você sentiu que a turma está insegura, que ela não tem certeza e a decisão é sempre do presidente. Então, assim, você sentiu ou ainda sente a solidão do presidente? Como é que você lida com isso? Eu nunca senti solidão. Nunca. Sempre assim, a pessoa tinha certeza e eu... Sabe que era uma função, que sempre foi uma função minha para decidir. E posso dizer, esses todos 140, mais de 140 empreendimentos, nunca nenhum deles deu errado. Uau! Todos deram certo. Todos tiveram resultado. Tem pessoas que me conhecem aí dentro desses 40 anos, 30 anos, são testemunhas de todos eles que... Quer dizer, nós temos até às vezes a pessoa até fala, que o Douglas bota a mão, tudo dá certo. Então, hoje eu fico até com medo, entendeu? Porque é uma carga, é uma responsabilidade muito grande de você sempre ser assertivo, né? Mas nunca... Nunca se sentiu sozinho? Não, nunca. Entendi. 140 empreendimentos em 4 estados do país. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente, como é que foi essa fase onde você saiu do Espírito Santo, você capixaba, gosta da terra, aqui, está acostumado a jogar o jogo aqui do capixaba, entende muito melhor aqui os seus clientes, já tinha feito vários lançamentos de sucesso. Como é que foi esse tomar risco de empreender um estado diferente, com um povo que você não conhece direito, você não está acostumado com os concorrentes, com aquele mercado? Como é que foi isso? Quando nós fomos para Rondônia, isso aí tem uns 14 anos, foi na época, foi o Jair Correia, nozinho, né? Que foi prefeito até em Linhares, era fazendeiro, e ele estava acabando com as fazendas dele em Linhares, e ele já tinha umas 3 fazendas lá no Rondônia. Aí o Jair chegou para mim e falou assim, Douglas, eu queria que você fosse, na época estava junto com a Cristal, e a Vaz tinha terminado, ela tinha feito um projeto de prédio e fazia alguns empreendimentos para Cristal. Que a Vaz ela foi fundada, que era para poder dar assistência a Cristal.
Ele virou para mim e falou assim, Dô, queria que você fizesse um loteamento lá em Vilhena, que tem um pessoal do Goiânia, tem de Brasília querendo fazer. Eu não quero negócio com esse pessoal, não. Quero fazer com você, que eu já te conheço. Assim, Vilhena, Jair. Ele falou assim, Vilhena, você onde está Vilhena? Ele falou assim, no Rondônia. Eu falei, Rondônia é longe dessa. Rondônia, eu vou lá vender. Eu falei assim, vou vender lote para índio? Aí ele falou assim, não podia ser mais perto, não, pô. Aqui em Minas Gerais, Rondônia. sei lá. Eu falei assim, tá, não, eu vou fazer nada lá, não. Aí ele falou assim, não, tem que todo mundo fala, você não conhece lá. Eu sei que você gosta de fazenda. Vou lá para minha fazenda, fazer uma visita na minha fazenda. E falei, tá bom, vamos embora. Eu tirei minha passagem, fui. Aí fomos para lá, ele, mais um gerente dele. Aí quando eu pousei lá em Vilhena, no aeroporto, assim, negocinho que as malas, jogava as malas tudo lá num canto, não tinha esteira, tinha nada. Eu falei assim, meu Deus, eu vim para ir para a fazenda, né? Mas quando eu comecei a andar dentro da cidade, eu percebi que eu não via um carro antigo. Eu só via Toyota, os caminhonetes, Hilux. Eu falei assim, só carro novo, né? E as casas, as casas com os padrão construtivo, assim, coisas de excelência. E a cidade tinha uns 70 mil habitantes. Aí eu comecei olhando diferente, aí eu fui para o comércio. Aí quando eu passei na a avenida principal, que se chama Major Amarantes, aí vi loja lá da Carmen Steffen, lojas de marcas lá, né? Leves. Eu falei, Leves aqui no lugar desse, Carmen Steffen. Aí tem um monte de boutique, aí joalheria lá, com joia assim na vitrine. Por exemplo, se fosse hoje, 100 mil, 150 mil. Eu falei, poxa, você está na vitrine, por que vende aqui? Aí eu achei interessante. Aí eu falei, aí eu olhei, aí o pessoal disse, vai ter um rodeio aqui, a festa da cidade. Aí fui para a fazenda, olhei tudinho, conversei, entendi um pouco da cidade. Aí eu fui começar a ver a renda per capita da cidade, a renda per capita lá no alto. O que esse pessoal faz aqui? Aí o pessoal soja, aí foi quando eu comecei a entender. Aí a renda per capita, aí eu fui para um rodeio, fui entender o rodeio. Se eu vou no rodeio, que lá concentra a cidade toda. Rapaz, parecia um desfile de moda. Uma passarela de Milão. Joia, tal. Aí 7 dias de festa, cada dia tinha um bingo que era uma Hilux. Os músicos, só cantor de ponta. Todo dia alto nível. Alto nível, todo dia. Eu falei, gente, que é aquilo lotado de gente. Aí procurei saber negócio de loteamento. Falei, eu vou fazer um teste, vou fazer esse loteamento aqui. Aí eu peguei, foi o Jair, que era o proprietário, mas o doutor Dair, que era o advogado da cidade. Fizemos uma aprovação muito rápida lá. Aí tinha alguns loteamentos novos, não tinha toda a infraestrutura, e entramos com o loteamento com toda a infraestrutura. Aí fizemos 700 lotes. Aí eu falei assim, final de ano, eu vou preparar para lançar final de ano, porque final de ano é 13º, né? Esse cliente, que era uma linha solar, né? Esse cliente, ele junto tem um 13º que vai dar entrada no lote. Rapaz, quando chegou no final, eu pensando no final de ano, uma tromba d'água, chuva. Lá começa a chover em novembro. Aí começa a chover novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, fica 6 meses chovendo direto. Nossa, e você não sabia disso? Aí eu não sabia, eu falei assim, meu Deus, é agora. Rapaz, mas já abri, aí quando deu com 30 dias, acabou os lotes. 30 dias mesmo com chuva. Acabou. O pessoal chegava com malazinha de dinheiro, chegava assim, que negócio, aí compra à vista, aí compra 3, 4, 5, 6, 10, não comprou a quadra inteira. Investidores também? Não, tinha investidor, mas muitas pessoas compraram, fazendo casa para alugar, e aquilo fez assim, da noite pro dia, encheu de casa. Uau. Aí eu peguei, fui assim, rapidinho, fui fazer o condomínio, o Boulevard de Vilhena. Eu falei assim, pessoal aqui tem grana, eu vou fazer o Boulevard de Vilhena. Aí fiz 200... Isso foi o segundo? Segundo, aí fiz lá 260 terrenos. Menor um pouco. Menor um pouco. Eu falei, não vou fazer grande porque, né, terreno nível, um padrão mais elevado. Sim. Fazer uma coisa mais aí abri tabela para 120 meses, 180 meses. O pessoal compraram tudo à vista em 12 meses. E chegava e comprava 3, 4, 5 lotes. Aí pronto. Aí depois dali eu fui para Mato Grosso, Cacoal, e fomos abrindo vários loteamentos ali dentro do... E como é que foi Mato Grosso, assim? Por que Mato Grosso?
Rondônia você recebeu um Grosso, convite e um desafio. Porque aí eu estava na divisa, né? Eu pergunto porque, às vezes, as empresas elas crescem regionalmente próximas. Sim. Então, assim, Espírito Santo vai para Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro, norte do Rio, às vezes vai para o sul da Bahia, porque conhece mais. Só que você dá os saltos, né? O que nós fizemos? Aí de Rondônia, tem vários municípios. Aí nós ficamos numa linha que acho que é a 364, acho que é 343. É uma rodovia estadual, federal, aliás, que ela vai de Vilhena até Porto Velho, são 700 quilômetros. Aí nesse trecho, aí nós pegamos a cidade, que fica tudo numa linha só, tudo próximo dentro de 700 quilômetros. Nós pegamos Cacoal, Chupinguaia, Cerejeira, Ariquemes e até Porto Velho, onde tem projeto. Aí depois nós pegamos da outra linha voltando, aí fomos para Diamantino, que é Mato Grosso, porque eu falei, não, agora eu tenho que ir para Diamantino, porque Diamantino, os preços dos terrenos é muito superior, maior, e o mercado lá é mais pujante do que Rondônia. Mato Grosso, você vê a economia de Mato Grosso, é uma das melhores economias a nível de Brasil. Agronegócio muito forte lá. Muito forte. É onde que está mais forte o agronegócio é Mato Grosso. Você vê as cidades mais produtivas que tem do agro, estão todas em Mato Grosso. Você tem cidades lá de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Campo Verde, agora que nós vamos lançar, tem 2 empreendimentos para ser lançado lá em Campo Verde, Diamantino, Tangará da Serra. Então são cidades a economia muito forte. Né? Então nós resolvemos ir para lá porque você tem um aeroporto em Cuiabá, você pousa em Cuiabá e dá para fazer aquelas rotas ali. Então a gente tem uma base em Mato Grosso, outra em Rondônia, que fica em Vilhena, e outra em Diamantino. E com esse monte de base aí, como é que você faz hoje em dia? Para se deslocar, para visitar? Tem negócio em Rondônia ainda? Temos ainda. Como é que você faz para gerenciar negócio e tem vários empreendimentos para ser lançado em Rondônia. Deve ter uns... Então você gostou de Rondônia mesmo, hein? Tem um mercado lá, o mercado lá é ficar, né? Por que eu fui? O que eu fiquei lá? O que eu enxerguei? Eu olhei assim, o combustível do ser humano está nessa região. Ok. Entendeu? Aí que eu fiz a leitura. O ser humano não vive sem alimento e sem remédio. Ele vive sem roupa, sem vestiário, ele vive sem isso. Agora, sem alimento, ele não vive. E toda a cadeia alimentar está toda naquela região. Tanto é que a China, toda a produção que vem tudo do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e agora vi uma parte aqui da Bahia também, né? Piauí, que descobriram onde tem a soja, tem o milho, o algodão. E é uma região que eu vejo assim, toda aquela região como fosse São Paulo lá no passado. Ah, sim. São Paulo não era um estado industrializado. Ele tinha muito café, cana, depois que começou a industrializar. E lá está tudo para acontecer ainda. Então, as maiores produções de carne que tem, está toda lá. Só que tudo que eles exportam ainda in natura. Então, tudo aí tem muito crescimento para aquela região. Entendi. Então, lá praticamente está começando agora, né? Então, tem muito para crescer ainda. Tem muito para crescer. Você vai ficar muitos anos lá, então. Eu não, eu vou ficar só meus filhos, os colaboradores da empresa, porque vai chegar a época que a gente vai, a passagem. Maravilha. Né? Bom, essa experiência empreendedora, ela é interessante demais. E falando em empreendedorismo, vamos falar um pouquinho sobre a Enjoy também, né? Lembrar aqui aos nossos ouvintes que a Enjoy é uma escola de negócios pujante aqui no estado, fazendo a diferença, construindo comunidades, construindo um ecossistema de empreendedores, né? Então, a gente queria falar um pouquinho da Enjoy, convidar vocês para conhecerem a Enjoy. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre finanças, marketing, negócios, estratégia, né? Se conectar com mais empresários, né, nessa visão. E aprender bastante, se conectar nesse ambiente de empresários, a Enjoy é o lugar certo. E o nosso presidente, Wander Miranda, está presenteando hoje todos aqueles que clicarem no QR Code com o seu livro Máquina de Resultados, que é um livraço, uma experiência
fantástica é ler o livro do Wander. Então está disponível para você que clicar nesse QR Code e vai ser presenteado com esse livro. Aproveite bastante, porque é uma aula de vendas incrível. Bom, a gente percebe, né, com essa sensibilidade humana, esses produtos bem personalizados para os nichos. Vocês não vendem imóveis, vocês vendem um estilo de vida, vendem uma comunidade, né, um propósito. Eu vejo por experiência, por exemplo, no Boulevard Lagoa, como as pessoas que moram lá são apaixonadas, né? Realmente é um estilo de vida, é uma comunidade. Eu tive o privilégio de participar desde o início com projetos arquitetônicos, conhecer as famílias, atendê-las e vejo como elas falam com alegria, como elas falam com... Então, como foi essa construção, né? Foi intencional ou isso foi se desenvolvendo durante a jornada? Como foi? Isso foi intencional. E isso já foi pensado desde quando foram fazer os empreendimentos. Na época que nós começamos a fazer o condomínio, fizemos junto com a Alphaville. Nós lançamos praticamente quase na mesma data. A Alphaville já tem uma experiência muito mais tempo, né? A Alphaville já vem desde a época lá de São Paulo, lá em Barueri. E nós viemos depois, sabíamos para esse tipo de empreendimento, só que no estado não tinha. E foi muito difícil naquela época você poder implantar esse tipo de empreendimento aqui no estado. Certo. Sabíamos que ia ser um desafio, porque Vitória é considerada a cidade mais verticalizada do país em termos de metros quadrados, em dimensão de tamanho, né? Por metro quadrado, ela é a cidade mais verticalizada. Então, você já tinha uma cultura de verticalização. E na época, quando nós viemos, por isso que nós fizemos um projeto para poder impactar mesmo, para poder chegar e ficar e criar um destino, uma coisa nova que as pessoas, todo mundo, eu falei assim, eu vou morar aqui e começar a se expandir e aquilo começar a ter resultado em outros empreendimentos. Isso foi a ideia que nós tivemos na época, tudo pensado para poder fazer a ampliação de outros condomínios. Só que naquele momento aconteceu ver uma crise no mercado imobiliário, onde várias pessoas das construções da verticalização começaram a ter problema de entrega, problema de caixa. Algumas construtoras, que não vale a pena citar o nome, saíram do mercado, outras, teve pessoa até que teve que sair do estado, e começaram algumas que, por exemplo, você tinha um apartamento que custava 700 mil, começaram a torrar por 500, 400 mil, apartamento já quase pronto. Aí, enquanto que nós estávamos no mercado com os condomínios, nós estávamos indo numa crescente muito boa, as pessoas fazendo as vendas com uma velocidade bacana dentro do que nós estávamos planejado. Aí as pessoas pararam de comprar os lotes em condomínio e falaram assim, poxa, eu veio de comprar aqui, eu vou comprar um apartamento que custa 700 mil, eu estou com a oportunidade de comprar 500. Mais um desafio. Aí paralisou as vendas de condomínio. O que veio com a pandemia, as pessoas se sentindo prisioneiras dentro dos apartamentos, vieram para dentro de condomínio, de lote. Viram a experiência, falaram assim, pomba, caramba, eu não sabia que isso era tão bacana. Olha aqui, o meu filho está aqui brincando. Então, o objetivo, quando foi feito o condomínio, foi que as pessoas pensam, nós sempre falávamos, aqui você vai poder resgatar o seu passado. Você vai poder sentar na calçada, conversar com o seu vizinho, você compartilhar um prato, um vai na casa do outro. E é o que acontece, o que nós falávamos. Com segurança, sem muro. Sem muro, né? Você pensou, bicicleta. A gente só vê isso nos Estados Unidos. Não é isso? Só de bicicleta na rua, você tranquilo. Estados Unidos, então você parecia que era impossível. Mas isso já acontecia no Rio de Janeiro, acontecia, né? São Paulo, né? Mas aqui no estado não tinha. As pessoas não tinham essa experiência. Inclusive, nós tivemos que pegar até pessoal da imprensa e levar para outros estados para poder mostrar, até imobiliária, corretora, como é que funciona. Funciona desse jeito. Só que quando nós colocamos aquela coisa gigantesca lá, que a gente ia construir aqueles clubes, construir todo mundo, o pessoal falou assim, vai construir isso? Vai nada.
Eu disse, meu Deus, vamos embora, vamos construindo, vamos fazendo. Mas aí chegamos e atingiu aquilo que nós queríamos, que nós pensávamos. Aí depois o restante foi, os outros empreendimentos, foi muito fácil de E vamos falar um pouquinho aqui do Espírito Santo, falar da nossa cidade de saúde, Guarapari. O Boulevard tem um projeto para Guarapari, não tem? Vocês estão pensando em Guarapari? Já lançaram ou não? Nós já fizemos um lançamento que foi reserva com valores, então já tem, tivemos acho que uns 10 dias, 75% das unidades já foram todas. E qual é o diferencial? O que vocês pensaram para Guarapari? Alguma coisa diferente? Guarapari, por ele ser um empreendimento menor, em termos de número de unidades, o Boulevard Lagoa tem 702 unidades. O Boulevard Guarapari, ele tem 453 unidades, né? Ele é quase a metade. Então, as áreas de clube, ele não são com tamanho dimensionado igual tem o Boulevard Lagoa. Mas ele tem todas edificações que tem no Boulevard Lagoa e tem um pouco mais. Por exemplo, lá tem uma pista de boliche. Lá nós temos o espaço que nós criamos, que é a cultura, que é o espaço muqueca, um espaço só para muqueca capixaba, porque nós falamos tanto da muqueca, porque não prestigiar, né, os muquequeiros, né? Eu gosto de fazer uma muqueca. Nós também. A panela de barro já vem no kit lá, então. Já vem, inclusive, nós vamos entregar esses espaços, nós entregamos todo o mobiliário, vai ter as panelas de barro lá para estar fazendo. Então, é um produto que já tem... a arquitetura, sempre a gente está inovando as arquiteturas, procurando fazer tudo aquilo que tem por cada região, né? A arquitetura lá é uma arquitetura voltada com coisas de praia, mais clean, mais, né? Voltada para uma região que ali tem uma mistura, um pouco de praia e com montanha. Foi até difícil você calibrar isso na arquitetura. Então foi um projeto... esse é um bom ponto. Você costuma utilizar arquitetos locais ou você traz gente de São Paulo, traz profissionais de outras áreas, faz um misto? Como é que nós temos locais, temos de fora. Olha o homem da arquitetura aqui. Nós temos de fora, temos pessoas aqui de dentro. Ali em Guarapari foi a Milena Ferrari, né? O urbanístico já foi feito em São Paulo com a Extrato, mas sempre tem um dedo da empresa. Né? A empresa ela dá a direção, os arquitetos vão desenvolver. Se tiver tipo daqueles arquitetos que não aceitam opinião, não sei como é que é você. Esse não funciona com você. Aí você não, lá dentro da empresa não funciona não. A gente já está em... A gente já, assim, porque a gente gosta de participar também. Né? Muito bom. E você foi recentemente eleito presidente do Sinduscom. Foi quando isso? Essa eleição é o segundo mandato, né? Isso, você foi reeleito, então. Foi reeleito. Você foi reeleito. Tem, acho que 2 semanas. Que você foi reeleito. E aí, como é que você está pensando? Foi 2 semanas, assim, nós estávamos na China, numa missão empresarial, chegamos com outro dia, assim, se o voo atrasasse, acho que iria ficar lá, acho que umas 400, 500 pessoas lá esperando. Nossa Senhora. Eu assim, que loucura, né? Mas tem 2 semanas. Como é que foram esses 2 anos de Sinduscom? Foram 3 anos. 3 anos? Mandato de 3 anos? Mandato de 3 anos. Então, como é que foi esses primeiros 3 anos como presidente do Sinduscom? Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu? O que você pôde colaborar com o Sinduscom? Qual foi a sua marca nessa gestão? E qual a marca que você pretende deixar no seu segundo mandato? No primeiro mandato, nós pegamos uma entidade, que é o Sinduscom, que foi uma gestão que foi deixada pelo Paulo Baraona, que hoje o Paulo Baraona está como presidente da FINDES. E nós pegamos já um sindicato que estava financeiramente estruturado e nós demos continuidade num trabalho, mas demos um foco também com relacionamento com as outras entidades, com o setor produtivo da construção civil. Aí começamos a dialogar. Porque quando fala assim, o Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, aí eu sempre falo, o nosso setor não é só o Sinduscom, é o Sindicato do Vidro, é o Sindicato da Cerâmica, é o Sindicato da Madeira, que é tudo o setor produtivo. Então nós temos que se unir, nós juntos, para poder mostrar para a sociedade o tamanho que é a indústria da construção, que a indústria da construção não é só o Sinduscom, tem atrás disso uma cadeia muito pujante,
que representa a economia do Espírito Santo. Aí você chamou todo mundo para dentro. Aí chamamos para dentro, tanto é que fizemos o ano passado a primeira feira, que foi a AS Construção Brasil, que foi um sucesso a primeira feira. Vamos agora para a segunda, dia 16, 17 e 18 de julho. E está entrando mais 9 sindicatos junto. O organizador é o Sinduscom, mas a gente convida e eles todos participam. E fizemos também um diálogo muito próximo com o CREA, com o Cresce, com a ADEME, com o Ministério Público, e sempre a gente tem levado assim, nós queremos dialogar junto com o setor público, porque o sindicato, às vezes as pessoas falam, constrói prédio, faz sombreamento, faz isso, aquilo, então nós estamos mostrando a importância do setor. Nós empregamos hoje mais de 70 mil pessoas direta e 140 mil indiretamente. É muita gente. Então, isso é social. Isso é social. Né? Isso faz parte do social. Porque dentro do Sinduscom tem um Secov, o Seconce, quer dizer, o Seconce é um sindicato que atua com assistência de odontologia, medicinal, tudo para o trabalhador da construção. Estamos dialogando a parte com o Ministério Público e agora, para esse mandato, nós estamos aí dando continuidade com esse trabalho e também com o objetivo de fortalecer mais da parte do setor da construção, a tecnologia, a inovação, porque cada dia está ficando mais difícil a questão da mão de obra, é um desafio, porque a geração Z hoje, você vê, está tendo muita dificuldade de você se encaixar, principalmente indo para a construção civil. Não é só na construção civil, em todos os outros setores está tendo dificuldade. Então, nós estamos aí para poder, inclusive essa feira, nós vamos falar muito sobre inovação, tecnologia, né? Ter também qualificação de mão de obras, e sempre tendo um relacionamento junto com os poderes públicos. Né? Nós temos conversado bastante com o setor público, o Serra mesmo é um exemplo. Antes a Serra tinha um plano diretor que você tinha 371 artigos, ela veio para 71 artigos. A gente sempre tem que partir da mesma tecla. O setor, ele quer regras claras, cumprir regras, mas que não são regras que você tenha conflito, até os próprios técnicos da prefeitura, quando vai analisar uma legislação, até ele tem dúvida, ele olha uma legislação, faz uma leitura, eu estou tendo a interpretação, mas se eu olhar de outro ângulo, eu começo a ter outra interpretação. Se eu liberar com essa interpretação minha, será que o Ministério Público vai ter a mesma interpretação? Se o Ministério Público tiver outra interpretação, eu vou ser penalizado do meu CPF. Então, eu prefiro pegar esse processo e passar para um outro técnico lá para ver o que ele decide. E esse processo fica rodando, e ninguém decide nada. Nós já conseguimos, por exemplo, na Serra, o Cláudio é uma pessoa bastante dinâmica, né, desenvolvimentista, e outros municípios também estão indo na mesma linha. A Prefeitura de Vitória tem interesse também, já de mexer no plano diretor, Vila Velha, Viana, Cariacica já fez também. E é um trabalho que nós estamos fazendo. É para poder ter mais celeridade nos processos. O Estado do Espírito Santo, nós estamos muito bem. A taxa de crescimento, nós estamos a nível de Brasil. O ano passado mesmo nós fomos nota AA, né? Foi A+. Mais um ano. Mais um ano, porque já são 12 anos seguidos. Aí mais um ano. Hoje nós estamos, por exemplo, as pessoas lá fora falam muito bem do Espírito Santo. Eu sou da época, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu ia para eventos fora do estado. Quando eu chegava com o meu crachá, eu pegava o meu crachá, eu virava. Eu tinha vergonha. É mesmo? De Espírito Santo. As pessoas olhavam, via que era Espírito Santo, falavam assim, você de lá, cara, como é que é lá? Tipo assim, eles olhavam assim, você é igual aquela turma lá da Assembleia, você é igual aquela turma... porque teve um passado mais obscuro e... Crime organizado, isso aí. Muita corrupção, não Isso tinha mesmo. mando do governo, não tinha nada. Então hoje não, hoje é diferente. Hoje você vai lá, você tem orgulho. Rapaz, você é do Espírito Santo, como é que tá bom lá, né? A economia tá excelente. Então, com esse desenvolvimento do Estado, esse monte de coisas chegando, o Estado está crescendo muito, mas os processos não têm a mesma velocidade de crescimento. Então é isso que a gente está discutindo. Nesse mandato agora, a gente está caminhando junto aí para poder ajudar
o desenvolvimento do Estado. Né? Maravilha. Nessa ideia de inovar que você falou, existe alguma iniciativa do Citruscom para fomentar esse mercado de inovação, como, por exemplo, mercado de startups, empresas de tecnologia pequenas ainda, mas trazendo grandes soluções para o mercado como um todo? Vocês têm olhado para isso? Têm feito alguma iniciativa para incentivar essas startups, esse setor que está em crescimento? Lá na FINDS tem um laboratório que é o FIND Labs, né? Que nós fazemos parte da FINDS, inclusive sou conselheiro dentro da FINDS, que os sindicatos que são associados lá têm uma cadeira, um assento. E dentro da feira, como foi a feira o ano passado, nós fazemos um sorteio, uma competição, um prêmio, para quem a gente coloca lá alguns temas para poder fazer desenvolvimento de startup, e aquele que é apresentado o melhor projeto tem um prêmio. Ano passado teve um prêmio de R$40 mil para quem teve primeiro, tem o outro lá de 30 em segundo. Então a gente tem incentivado dentro dessas feiras, dentro dos processos. A gente coloca os temas, qual é a necessidade, e esse ano vai ter também, novamente. Muito bom. E aí, Henrique, o que você está achando? Fantástico, né? Meu Deus. Está aprendendo muito? Muito aprendizado. Insight, muita inspiração. É isso aí. Liderança pura, né? Pura. Acho que essa humanidade dá para a gente estender para todas as áreas, todas as classes, né, de trabalho, na arquitetura, na advocacia, em todo empreendedorismo, a gente levar, né, esse conceito vai ser de grande valia. O que você acha de a gente partir para esse quadro aqui, Pergunta Relâmpago? Pergunta Relâmpago. Hein? Vamos lá? Vamos. Então tá. Isso aqui é um quadro, Douglas, chamado Pergunta Relâmpago, onde você vai responder algumas perguntas assim rápidas. Então, perguntas rápidas e respostas rápidas. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda? Fechou. E depois a gente vai. Em sua caminhada, qual foi o maior erro que você cometeu e o que essa experiência te ensinou? Falar de erro é delicado, né? Quando eu era mais jovem e chegava na prefeitura, eu chegava lá e achava não, que eu sabia. Aí chegava pro técnico, não, isso é assim, 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 assim. Aí o técnico me olhava e falava assim, tá, você que sabe tudo, não aprovado. Virei na marra. Aí então hoje você tem que chegar mais tranquilo, mais humildade que faz tudo. O erro é de querer... Assim, eu sabia, eu tinha certeza que eu sabia. A sua convicção era mais alta. De chegar só a forma de você se abordar. Isso faz toda a diferença. Isso. Ele tem a cadeta, né? Eu não tinha a cadeta. Muito bom. Qual habilidade você considera essencial para enfrentar mudanças e desafios no mercado? Como é a pergunta? Qual a habilidade que você considera essencial para enfrentar as mudanças e desafios no mercado? Paciência. Paciência. Dá um exemplo pra gente aí, que você teve que ter muita paciência. Fala aí. Por exemplo, paciência. Você ter um projeto, você precisar ter que lançar ele dentro de um prazo, e você vê que aquilo não está andando, e você vê que a pessoa teria possibilidade de acelerar ele, sair com mais velocidade, e se você apertar o processo, aí que ele não sair. Então você tem que ter paciência e conversar com muita habilidade para você conquistar. Você tem que... acho que no mercado imobiliário tem que ter paciência mesmo, porque os projetos não são rápidos, né? Você vende muito rápido. Isso. Mas para estruturar, para formalizar e para lançar demora tempo, né? Tem muita burocracia, como você falou, e você está trabalhando isso no Sinuscom para já tem melhorado bastante, mas né? tem lugar que nós já passamos por situações que você ficava 6 anos, já mudou muito. Isso é bom. 6 anos para você. Beleza. Nessa área... Porque quando está sob o seu controle, sim, você está dentro, você consegue agilizar, mas quando você bota no órgão público, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Na sua área, qual tendência você acredita que terá maior impacto aí no mercado nos próximos 5 anos? O que você acha que vai mudar, que vai ser novo,
e que talvez seja até um desafio para você e a Vaz Empreendimentos? Não, desafio eu não vejo. O que eu vejo é mais a questão da inovação, né? Você criar bairros planejados, mas isso já tem vindo a acontecer, mas isso não é tão fácil de você estar fazendo. E o outro, por exemplo, desafio, uma coisa mais inovadora é você criar áreas verdes. Não é desafio, Sim. mas é uma tendência você ter coisas com mais áreas verdes. Vou pegar esse gancho aí e pedir para você falar um pouquinho sobre esse projeto das cidades inteligentes. Como é que é isso na prática? Porque isso é inovação. Cidade inteligente. Como é que a gente entende isso? Explica para a gente. Como é que vai ser no futuro? Como é que é uma cidade inteligente? Um bairro inteligente? Uma cidade inteligente? Explica melhor para a gente isso. Uma cidade inteligente, ela quando fala inteligente, não é que tem tudo com tecnologia. Ela tem tecnologia, mas a inteligência, você vem também de sustentabilidade. O que é? Você criar um bairro onde você sai de casa, você anda com a bike ou vai caminhando, você está no seu trabalho, está no seu comércio, você está no seu lazer, né? Então, tudo acontece ali naquele local. Você ter uma área de praça, você ter questões de, por exemplo, você saiu de casa, foi no trabalho, resolveu não voltar para casa, mas você está dentro de um lazer ali do lado de fora de um condomínio ou dentro do condomínio, com questões de câmara de monitoramento, seguranças. Então você anda dentro de um bairro, esse é um bairro como fosse é um bairro planejado. Planejado e mas integrado, né, com vivências. Por exemplo, você tem o seu vizinho, você tem um aplicativo, que hora você vai, eu estou indo a hora, então eu vou pegar carona com você vai sair fora do bairro para ir para tal lugar, então tudo ali se comunica aqui dentro. Né? Interessante, ou seja, integração total, funcionalidade, acesso, qualidade, digamos assim, tudo no só lugar. Tudo no só lugar. Ele ser assim, autossustentável, sei lá. Você tem os espaços, você dá-se um master plan, você tem um bairro já planejado, você tem um setor de médico, né, hospitalar, clínicas, aí você tem um setor da educação, um setor que tem as startups para você fazer aceleração, você tem uma parte empresarial, aí você tem a outra que é residencial de condomínio de lote, outro residencial verticalizado, parques externo, área parque dentro de condomínio, tudo isso como monitorado e sendo feito uma gestão por uma associação que cuida de todo o bairro. Tem várias, por exemplo, condomínios, cada setor tem um condomínio, que cada condomínio desse reporta para uma associação geral daquele bairro. E aquele bairro todo, ele é monitorado e cuidado por uma associação, e não pelo poder público. Sim. Para ele te dar a garantia do que é aquilo do bairro inteligente, o bairro planejado. Então não basta só construir, planejar e construir, tem que gerenciar. Tem que gerenciar. É o que né? É o maior desafio, é o gerenciamento, que aquilo que foi projetado, ele tem início e tem fim. Por isso que quando você tem que fazer legislações que te dá a segurança que você vai fazer a gestão daquilo. Entendi. Porque o poder público passa de administrações diferentes. Às vezes, a vontade de um gestor não é a mesma vontade de outro gestor sobre aquele local. Aí vem os conflitos. O problema da continuidade. Né? Isso. Então, por isso que ele tem que ser gerido pelas pessoas que moram, que estão estabelecidas naquele lugar. Não tem nada melhor do que você tomar conta daquilo que é seu, né? É verdade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, então? Douglas, você com essa experiência toda aí, com várias vitórias, parabéns pela sua vida. Obrigado. Empreendedora, pelas suas vitórias, pela sua empresa, pelo time que você construiu, pela sua visão de sair do Espírito Santo, sabe? Uma visão de longo prazo, uma visão de longo prazo e de longa distância, né? E isso é muito desafiador
e poucos conseguem executar. Fala um pouquinho pra gente de como você está vendo o futuro, o seu futuro. Quais são os projetos que você sonha? Ou você já realizou tudo que você queria? O que você está pensando? Tem algum desafio que você fala, cara, eu ainda quero fazer isso, cara? E quero, sabe, chegar lá em algum momento, algum projeto especial? Fala um pouco pra gente. O que está passando aí no seu planejamento? Eu tenho assim, da empresa, a empresa é tocada, eu tenho a presidência, eu tenho uma esposa que trabalhamos junto, tenho meus filhos que trabalham junto também. Tenho uma equipe porque todo esse sucesso, ele não seria possível, primeiro Deus, ele não seria possível também se não fossem os colaboradores. A gente tem um time que veste a camisa, entende a política da empresa, entende a essência da empresa. E as pessoas, pelo menos as pessoas que trabalham lá, que demonstram, são apaixonados que trabalham. Então isso aí ajuda bastante a você permanecer e continuando a sonhar e fazer mais coisas. Eu vou ser realista aqui. Igual uns 2 anos atrás, eu falei assim, vou me programar que eu vou começar a desacelerar e o time vai tocar, meus filhos vão estar tocando e eu vou cair na estrada, aí daqui a pouco aí o negócio coça aí, sangue esquenta, aí parece mais outro desafio, igual agora mesmo, apareceu um monte de frente, um monte de coisa em São Paulo, fui para lá, olhei e falei, poxa, cada uma área aqui espetacular, aqui dá pra... aí nós vamos fazer um outro Barão do Império lá em São Paulo, maior do que o Barão do Império aqui. Meu Deus, parece que não tem fim. Não tem fim esse trem. Não tem fim. Aí você vai num voo, vai para lá 60. Mas assim, o meu projeto mesmo hoje, é uma empresa que já está estruturada, ela está bem estruturada, bem encaminhada. Ela tem possibilidade de ela caminhar já só, junto com o time que tem, com as pessoas que foram preparadas, que já estão dentro da empresa, e eu diminui um pouco do meu trabalho e eu tenho uma grande vontade de fazer algumas missões, até missões espirituais, viajar para uma região do Nordeste, para lugares onde tem famílias que estão desassistidas, principalmente espiritual, mas não é só o lado espiritual que alimenta, você tem um alimento do corpo, é levar alimento para ajudar a fazer esse alimento. Inclusive, já tem aí uma semana eu estava conversando com um pastor amigo meu, até de infância, da época nós estudamos juntos desde os 15 anos de idade, de a gente começar a fazer umas viagens desse tipo para poder estar fazendo uma coisa, assim, aí eu até falo com a minha esposa, aí nós vamos juntos, vamos viajar, vamos fazer essa missão, aí fica lá uma semana, 10 dias, aí a gente aproveita lá perto, aí estica, faz um outro espaço, depois volta, olha e fica mais como... e preparar uma estrutura para ficar mais como conselheiro. Então, esse é um projeto que eu tenho. Em termos de empresa, nós já fizemos muitos projetos. O time que está lá dentro consegue dar continuidade em tudo. E um dos maiores projetos que nós estamos fazendo é esse bairro Planejado, que é uma área de 3.800.000, que é projeto para você tocar aí durante 25 anos de trabalho, onde tem um VGV que chega aí a uma ordem de quase 8 bi só nesse projeto de VGV. Esse é onde? Em Vila Velha. Em Vila Velha. Então, tem muita coisa já estruturada dentro da empresa que ela pode tocar, já dar continuidade agora com as pessoas que vêm depois de mim. E por falar em continuidade, como é que você lida com esse conceito de empresa familiar, né? Você citou que está Deus em primeiro lugar, depois tem o seu pai, que já não está mais atuante, eu suponho, né? Mas veio ajudando a construir... Meu pai faleceu, tem 6 anos. Tem 6 anos. Então, mas foi um grande professor para você naturalmente, durante sua trajetória. E então, você tem sua esposa e seus filhos. Você tem 2 filhos na empresa? 5, né? São 5. Na empresa tem 3. Um trabalha mais na construção de casa e mais 2. 3 dentro da empresa. Então, como é que você está construindo esse processo de sucessão familiar, que é um processo super desafiador, onde nós temos um empreendedor nato, com um DNA altamente arrojado, e como é que você passa isso para os seus filhos, como é que você passa isso para a cultura da sua empresa, como é que a sua
esposa se encaixa nisso? Você tem um plano para isso ou é um assunto complicado? Não é assunto complicado, não. A minha esposa, nós vamos cair na estrada. Ela está junto nessa... Ela está junto. Quantos filhos? Tem os 3 e eles estão sendo preparados, né? Estão dentro da empresa e no momento certo a gente vai ver quem é que fica mais na sucessão. Mas a ideia é criar... já nós estamos fazendo outra nova estrutura, criar uma empresa que tenha uma presidência e tenha os conselhos, né? Então, pode ser um dos filhos meus ficar como presidente, hoje eu sou presidente, ou pode ser também uma pessoa, uma presidência de fora e eles tomam como conselheiro também. Né? Então, essa estrutura aí nós estamos analisando, porque é um processo, está preparado, acho que para mais uns 2, 3 anos para poder finalizar. Maravilha. Isso, né? Nós estamos... Porque não tem, acho que não, você não tem a receita do bolo pronta. Isso é no dia a dia dos acontecimentos, você vai ver a desenvoltura de cada um e qual... pelo tudo que eu passei, em todas as áreas eu consigo transitar. Na área de engenharia, na área de projetos, de arquitetura, na área de marketing, né? No jurídico, em todos os setores eu consigo, porque eu fui obrigado a aprender tudo um pouco. Já porque a empresa era pequena, ela foi crescendo. Já meus filhos, eles já não têm essa visão global. Né? Isso. Eu tentei botar tudo, mas as coisas foram crescendo e eles não conseguiram fazer isso tudo. Né? Então, cada um tem uma especialidade. Aí tem que rodar um pouco. Uma área. Tem um lá que tem mais na área administrativa, tem o outro que tem mais conhecimento na parte de engenharia, de projeto, tem o outro que é número, gosta de mais na questão financeira. Complemento. Então, pode ter um presidente ou pode um deles ser presidente, cada um ficar como uma diretoria, mas isso aí a gente está dentro de 2 ou 3 anos vai ter desenhado para poder finalizar. E pode ser um time complementar fantástico. Sim, né? sim. De irmãos, confiança, já tem aquela relação boa. Isso. Pode ser uma boa linha, né? Isso. Para o futuro. Maravilha. Henrique, quer comentar alguma coisa? Eu tô com uma pergunta aqui, rapaz, que não quer calar, que é o seguinte. A gente tem começado a desenhar um projeto do Enjoy Capital. Não sei se o Wander comentou com você. O Enjoy Capital é uma iniciativa nossa com o objetivo de apresentar algumas oportunidades de investimentos para os nossos membros da nossa comunidade, né? Que são empresários de sucesso, empresários que estão crescendo, tendo lucro e, de alguma forma, uma hora eles têm que fazer uma aplicação financeira ou uma alocação de recurso daquilo que sobra para garantir uma estratégia de investimento patrimonial pessoal, né? Então, a gente estamos começando a desenvolver algumas teses de investimento com calma, tranquilidade, e uma delas é uma tese imobiliária. Então, como você entende desse negócio, aqui fica aquela pergunta assim, será que a gente consegue fazer negócio junto entre Enjoy e a Vaz Empreendimento? O que você acha da ideia? Nós gostamos de fazer negócio. Mas o negócio bom quando é bom para 2, quando o negócio é bom para 2. Nós temos várias oportunidades de negócios, né? Várias deles. E mais tiver a oportunidade depois querer, a gente pode estar apresentando algo que você pode se encaixar dentro do que vocês pensam. Perfeito. Né? Ok, vamos fazer falar um pouquinho mais de Enjoy. Para quem está acompanhando a gente e não conhece a Enjoy ainda, se você deseja vender mais, prosperar no seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões valiosas, a Enjoy é a alavanca que você precisa. Então, venha para a Enjoy, conheça a Enjoy, conheça os nossos empresários, a nossa comunidade, a turma que está dentro do universo Enjoy, porque só tem gente boa. E eu posso dizer de cadeirinha. E Henrique também. Conhece, certeza, participa, gosta muito, então fica o convite para você, empreendedor, pequeno e médio porte, que quer se conectar mais, aprender mais, evoluir e como se diz,
buscar uma disrupção no seu negócio, porque é isso, né? O disruption é isso. A gente Certeza. busca sair fora do quadrado, pensar fora da caixa, pensar em inovação, nas melhores técnicas que estão sendo utilizadas hoje pelo mercado, para a gente implantar nas nossas empresas. Então, assim, a gente é muito provocado a crescer e crescer rápido. Sair da zona de conforto. E sair da zona de buscar conforto. o novo, buscar sempre o próximo passo. É isso aí. E se você quiser ter acesso ao livro Máquina de Resultados, do nosso CEO, Wander Miranda, basta clicar no QR Code que se encontra aí na tela. E você vai poder desfrutar dessa brilhante leitura do livro do Wander Miranda. Ok. E agora, para terminar, você queria falar mais Nós alguma coisa? temos um momento aqui nós temos um especial, momento né? especial. Temos um momento especial. Tem um de presente aqui lembrança, reservado para você. Presente, Que legal. né? Muita gratidão por ter partilhado conosco seu tempo, sua experiência, muito enriquecedora para todos nós, todos que acompanham o Joycast. E temos aqui, preparado aí pela Vivian, a equipe Vivian que é by, presente. Isso, deixa que ele abra. Deixa ele abrir, né? Vamos ver. Surpresa. Chegou um presente em forma de agradecimento. Viviane, Sedai. Rapaz, bacana, ó. Você lembrar desse momento com a gente, porque para Enjoycast foi um prazer tê-lo aqui, Douglas. Obrigado. Muito bonito. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelo seu tempo. Eu vou fazer uma leitura aqui. Todo grande movimento começa com uma visão que poucos teriam coragem de sustentar. Obrigado por compartilhar sua jornada conosco e nos ajudar a formar os maiores empresários do Brasil. Com carinho, equipe Enjoycast. Isso aí. Obrigado. Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado pela grande aula que você deu pra gente hoje. Tá bom? Gente, esse é mais um Enjoycast. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.